Oi gente, tudo bom? Vamos lá, enfim, o segundo vídeo da segunda novidade, né? Sábado passado eu falei pra vocês que me desculpei, né, primeiramente, que eu fiquei assim um mês e meio mais ou menos sem postar vídeos. E eu expliquei por quê, porque, enfim, muitas coisas aconteceram nesses últimos, digamos, 2 meses na minha vida. E uma delas é que eu tô grávida. E eu e meu marido, a gente estava planejando muito esse bebê, enfim, e aí eu estava me sentindo um pouco indisposta, tive uns probleminhas no início da gravidez que eu tive que ficar em extremo repouso, não podia nem dirigir nada, então realmente eu não estava muito assim saindo. E falei pra vocês que tinha uma segunda novidade, que também é uma grande novidade, só que eu ia deixar vocês ansiosos esperando o outro sábado, que até que enfim chegou. Hoje na realidade é sexta-feira, eu sempre normalmente gravo na sexta-feira e posto amanhã, que é o sábado. E a segunda novidade é eu tô num outro canto aqui da minha casa, como eu falei pra vocês, eu mudei de casa, né? A gente se mudou, mas não é só o fato da gente ter se mudado de uma casa pra outra. Ainda tá um pouquinho bagunça ali atrás, tem umas caixas de mudança, se vocês conseguem ver ali atrás, então tem poucos lugares ainda aqui em casa que eu posso gravar, porque tá muito bagunçado, gente, muito mesmo. E, enfim, a segunda novidade, antes de eu falar, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, aciona o sininho das notificações para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo e acompanhar as novidades. Vem muita novidade aí no canal, inclusive eu vou ter que mudar, né? Vou ter que alterar o nome do canal, porque eu vou falar para vocês agora por quê, porque não vai fazer sentido o nome do canal Uma Brasileira na Virgínia. E qual é a segunda novidade? Simplesmente nós nos mudamos para a Flórida. Isso, nós mudamos para o estado da Flórida. E é por isso que eu falei que não vai ter sentido continuar com o canal com o nome Uma Brasileira na Virgínia se a gente está morando na Flórida, a gente se mudou para a Flórida. Como assim? Como foi que isso tudo aconteceu? Bom, gente, assim, muita coisa mudou, né? Assim, desde o início da pandemia, digamos assim, para cá. O coronavírus mudou a vida de muita gente, mudou a nossa também. Então, o meu marido tava, assim, muito assoberbado de coisa no trabalho, porque quando você passa a trabalhar em casa, tem as vantagens e tem as desvantagens. Então, muita gente do trabalho dele anterior, que ele tinha lá na Virgínia, muita gente não era lá do estado da Virgínia, eles voltaram todos para os seus estados, e um dos únicos lá que era do estado da Virgínia, da parte assim de... Meu marido era engenheiro de projetos lá dessa empresa que ele trabalhava, e todo mundo dessa parte do escritório, quase todo mundo não era da Virgínia, eles ficavam lá, eles estavam lá devido a essa obra, era uma obra grande, e eles voltaram todos para os seus estados quando a pandemia começou para poder trabalhar de casa. Só que aí ficou muito sobrecarregado, meu marido ficou muito sobrecarregado de trabalho, porque tudo que surgia ele tinha que resolver, ele que tinha que resolver porque todo mundo tinha voltado para os seus estados e ele estava lá na Virgínia. Então esse foi um dos motivos pelos quais ele começou a procurar outro trabalho. E devido à pandemia, gente, não tá tendo uma oferta de trabalho muito grande em nenhum lugar, porque muita empresa não está contratando, porque as obras pararam, tudo parou, né? Inclusive eu moro aqui na Flórida, turismo parou, né? O país ainda se encontra fechado via de regra para turismo, né? Então, assim, a gente começou a pensar em procurar em outros lugares, outras cidades da Virgínia. E, assim, a oferta de emprego não estava grande, tinha, só que não como meu marido queria, não como era o emprego dele, ele tinha um emprego muito bom. Então, o que aconteceu? Eu sempre tive, assim, sempre gostei do estado da Flórida, eu amo a Virgínia, gente, desde o início dos vídeos. Eu falo que eu amava morar na Virgínia, que eu não moro mais lá. É um estado maravilhoso, mas como eu já apontei em muitos vídeos, não tem nenhum estado perfeito. E uma das coisas que eu nunca me habituei com a Virgínia era o inverno. O inverno, pra mim, ainda mais eu que sou de Belém do Pará, sou do norte do país, lá do Brasil, então, assim, tô acostumada com calor. Então, no inverno da Virgínia, eu sempre sofri muito. Então, assim, é muito frio pra mim, porque chega a menos 14, menos 15 graus. Então, não é aquele frio que você tá com 10 graus positivo e tá batendo queixo. Não, era tipo menos 15. Então, isso pra mim era muito frio. Então, isso eu sempre falei que eu achava que eu nunca ia me acostumar com esse inverno, né? E nesse ponto, eu sempre
brincava com meu marido, tá vendo? Se a gente morasse na Flórida, essa hora agora, quando, assim, dava aquelas temperaturas de -15, que ficava aquela neve, que, gente, a neve é linda, mas é linda, assim, quando a gente tá visitando um lugar, quando a gente tá passando uma temporada, mas não quando a gente mora. Devem ter pessoas que gostam da neve, mas a neve, depois de 3 dias, assim, você começa, a neve dá muito trabalho. Você quer ir no supermercado comprar um leite, o seu carro tá coberto de neve. Aí você tem que pegar lá o negocinho para tirar a neve do carro, para você sair. Aí nas pistas, eles colocam sal nas pistas para poder derreter a neve mais rápido. Então, assim, gera muito, digamos assim, torna a vida mais difícil quando tá nevando, digamos assim. Então, assim, o inverno foi uma coisa que sempre me fez pensar na Flórida. Mas claro que a gente não veio pra Flórida por isso, né? Como eu falei, ele continuou buscando um trabalho do jeito que ele queria lá pela Virgínia. Como eu falei, tinha oferta, mas não como ele queria. E eu comecei a cogitar com ele. Eu disse, bom, então, sei lá, por que a gente não pensa assim em Flórida e não custa nada, a gente não tá achando nada aqui na Virgínia, né? Nessa época agora de pandemia é difícil você mudar de emprego mesmo, porque não tá tendo muita oferta, como teria normalmente. Então a gente começou a procurar na Flórida, porque assim, a Flórida, devido ao clima ser mais ameno, acho que é um dos lugares mais quentes, né, dos Estados Unidos. Então, assim, pra questão de obras, meu marido trabalha nesse ramo da construção, como eu falei, ele era engenheiro de projetos lá na Virgínia. Então, para obra, você não ter aquele inverno rigoroso do norte ajuda muito, porque quando neva, quando tá um inverno assim, aqueles dias muito frios que neva, tudo quanto é obra tem que parar. Então, foi o que eu falei para ele, como a gente não tá achando aqui, de repente um estado que pode ter mais opções nessa parte de obra, de construção, pode ser a Flórida, né? Então, vamos olhar. E eu tenho amigos aqui em Orlando, a gente tá morando na região de Orlando, mas não em Orlando, cidade de Orlando. A gente tá, tipo, na região metropolitana de Orlando, digamos assim. E ele começou a buscar, olhar pra cá, e ele achou um trabalho que agradou, assim, equivalente praticamente ao que ele tinha lá na Virgínia. E aí ele se candidatou e foi escolhido. E nisso, quando ele recebeu a notícia que ele tinha sido contratado para esse emprego aqui na Flórida, na realidade não é em Orlando que ele trabalha em uma cidade chamada Sanford. Que Sanford é tipo 45 minutos mais ou menos do centro de Orlando. E quando ele recebeu a notícia que ele tinha sido contratado para trabalhar em Sanford, a gente, assim, um virou pra cara do outro, eu grávida, a gente se mudando de estado. Aí a gente tava assim, sabe quando você não sabe o que fazer? É muita coisa para resolver. Então, por isso que esse é outro motivo pelo qual realmente eu não tava tendo de nem pensar em fazer os vídeos, porque a gente ainda tá resolvendo as coisas. Então, a gente teve que, assim, às pressas, pegar o carro e vir da Virgínia pra cá, pra Flórida. Por que a gente veio de carro? Pra poder andar melhor aqui na cidade. A gente veio pra cá, pra Orlando especificamente. Entramos em contato com esses nossos amigos, ficamos no hotel perto da casa deles. E a gente procurou casa para alugar durante uma semana. A gente ficou em Orlando uma semana para procurar casa para alugar, porque lá na Virgínia a gente tem a nossa casa. Só que aqui a gente não ia comprar, nem que a gente quisesse, porque a gente não conhece assim a região. Então, para você comprar uma casa, você tem que conhecer a região, conhecer os melhores bairros para morar. Então, a gente vai ter que alugar uma casa primeiro para a gente conhecer melhor e para quando comprar numa região que a gente realmente tenha certeza que goste. Agora a gente vai ter que olhar a questão de escola, porque eu tô grávida, né? Então, aqui nos Estados Unidos tem isso, dependendo de onde você mora, é a escola que seu filho vai estudar. Então, as melhores escolas, os bairros são os mais caros, porque inflaciona o preço da casa de acordo se aquela casa se localiza na região de uma boa escola. Então, por isso que eu falei que a gente também vai ter que olhar isso a partir de agora. Então, a gente veio, alugamos essa casa aqui. E a nossa lá da Virgínia, a gente tá resolvendo o que a gente vai fazer. Aí tem que passar conta de lá pra cá. Até o nosso banco lá da Virgínia não tem aqui. Então a gente tem que fechar a conta de lá, que a gente ainda nem fez isso. Já abrimos conta em banco aqui. Passar, enfim, tudo, gente. Muita coisa pra resolver, muita coisa mesmo. Então, por enquanto, eu tô sem trabalhar. Porque, como eu falei, desde a pandemia eu parei de dar aula de inglês, tudo. E depois que eu soube que eu tava grávida, aí mesmo que eu não ia querer, assim, me expor, né? Me arriscar porque eu tô grávida, por causa de coronavírus, né, e tal.
E o meu marido já começou, né, no trabalho dele. A gente se mudou pra cá chegamos quinta-noite, fizemos a mudança numa sexta-feira. Eu vou contar pra vocês no outro vídeo, isso vai render alguns vídeos pra não ficar muito longo, como a gente veio trazendo a mudança pra cá, porque o trabalho dele ia pagar algumas despesas da mudança, então a gente trouxe os nossos móveis todos pra cá e a gente pensou que em um caminhãozinho ia dar, e não, gente, foi a gente veio em 2 caminhões. Então depois eu conto pra vocês essa odisseia que a gente veio dirigindo de lá pra cá com 2 caminhões cheios de móvel dentro, mas que já que a empresa ia pagar essa parte da despesa, né, então assim, é isso. Estamos morando na Flórida, estamos morando mais especificamente numa cidade chamada Lake Mary. Vou colocar algumas imagens aqui de Sanford, que a gente, na semana que a gente veio para alugar a casa, a gente visitou a cidade, né, viu lá o local de trabalho dele e vimos, assim, aqui tem muitos lagos, assim, Lake Mary, pelo próprio nome, é cheio de lagos. E Sanford, que é o local do trabalho dele, fica 15 minutos daqui de onde a gente alugou a casa, que essas cidadezinhas estão todas próximas uma da outra, umas das outras. E lá, Sanford, tem um lago imenso chamado Lake Monroe. E aí eu tirei algumas fotos, vou mostrar pra vocês agora. E alugamos a casa aqui em Lake Mary, buscamos em Sanford, Lake Mary e mais umas cidadezinhas aqui perto e gostamos dessa casa, dessa localização. Essa casa é próxima de tudo. Também, deixa eu terminar de arrumar aqui, eu vou fazer um tour pela nova casa. E é isso. Então, meu marido tá a 15 minutos do trabalho dele, aqui a casa de Lake Mary até Sanford, no trabalho dele é 15 minutos, é tudo aqui pertinho. Então, assim, nos mudamos para a Flórida. Então vou ter que mudar o nome do canal, né? Não sei se eu vou colocar uma brasileira na Flórida, alguma coisa assim, eu não sei, porque realmente a gente não tinha plano de sair da Virgínia, como eu falei. A pandemia, tudo isso começou, os regimes de trabalho mudaram, as pessoas passaram a trabalhar de casa. Com isso, você tem alteração na sua rotina de trabalho. Como eu falei, vários dos colegas de trabalho do meu marido foram para os seus estados para trabalhar de casa, porque não tinha sentido eles continuarem lá, porque as obras tinham parado. Mas com isso, quando surgiam coisas para resolver, só o meu marido que ia, então ele ficou, assim, muito sobrecarregado. Então, assim, surgiu essa ideia de buscar um novo trabalho, um novo emprego. E devido à pandemia não ter essa oferta como teria numa época normal, surgiu essa ideia também de buscar em outros lugares. Primeiramente em outras cidades da Virgínia, depois a gente passou a pensar no outro estado que a gente sempre comentava, assim, fora a Virgínia, devido à temperatura amena, tudo, ser mais próximo do Brasil, que se a gente sempre comentava, eu sempre falava, era a Flórida. Então a gente, até questão de construção de obra devido ao clima também, a gente pensou nisso. Então é isso. E vou mostrar pra vocês bastante aqui dessa região que eu moro, que, como eu falei, não é o centro de Orlando, é a cidade chamada Lake Mary, mas a gente tá a cerca de 40 minutos mais ou menos aí de Orlando. E final de semana dá uns 30 minutos, durante a semana dá 40, 45 minutos devido ao trânsito. E estamos morando aqui exatamente 2 semanas, por isso que a casa tá uma bagunça. E é isso. Eu conto pra vocês com mais detalhes. Eu só queria falar realmente essa novidade, essa segunda novidade que eu deixei vocês aí curiosos. Mas essa novidade, a gente não só mudou de casa, mas a gente mudou de estado. A gente tá morando agora na Flórida, na cidade de Lake Mary. E muitas mudanças, né? Então foram essas as 2 principais, a gente mudar de estado e, claro, a minha gravidez, que fizeram com que eu ficasse um tempinho sem postar vídeo. Eu já pedi desculpa, peço novamente. Mas eu vou continuar a postar todo sábado. E se você não é inscrito, já se inscreve e acompanha a gente pelo Instagram do canal também, que é @uma_brasileira_na_Virgínia. E como eu falei, eu vou mudar o nome do canal, ainda tô decidindo. Mas eu acho que eu vou botar uma brasileira na Flórida, que é uma primeira coisa que me veio à mente, né? Já mudou da Virgínia pra Flórida, só faz substituir pra ficar parecido assim o nome do canal. E é isso, muito obrigada por assistir e até a próxima, gente. Tchau!